Boa noite! Bem-vindos ao Cantinho ESEI. Eu sou Raquel Teixeira e aqui no Cantinho ESEI eu creio que todos nós imigrantes temos uma linda história para contar e por isso eu abri esse Instagram para a gente poder contar nossa história, contar nossas experiências, compartilhar, nos ajudar uns aos outros, né? E podermos estar mais conectados como imigrantes, já que a gente está fora da nossa terra natal, que é o Brasil. Enfim, estamos aqui. Paulo, boa noite. Oi, Ruth. Evolution Hardwood Floors. Oi, Fê. E a nossa convidada de hoje é muito especial, uma pessoa muito querida, que é a Silvana Rossini. Ela é coach, life coach, né? E ela também faz terapia holística. Enfim, eu tô louca pra saber a história dela, como é que ela caiu nisso, como é que ela entrou e como é que ela, né, se envolveu com essa coisa holística, que é uma coisa que realmente atrai a curiosidade de muita gente e é bem bom pra gente. Bem bom pra nossa saúde. Ei, Silvana, vou te chamar agora, peraí. Aqui. Agora, se vocês estiverem ouvindo um barulho de uma máquina funcionando, tal, é porque estamos reformando o banheiro, o pessoal veio aqui mexer no banheiro agora à noite. Aí tá uma barulheira, espero que não dá pra ouvir, como eu tô com o earpod, não deve estar dando pra ouvir, não. Hey, boa noite! Olá, boa noite, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo bom? Tá boa minha luz? Você tá vendo Tá bem aí? ótimo, tá ótimo. Se você puder chegar um pouquinho mais para trás pra gente ver seu peito, que aí quando eu editar, não vai ficar só assim na sua cabeça, fica um pouquinho. There you go. Ficou Bem bom? melhor. Uhum, muito bom. Legal. E aí, me conta, quanto tempo de América? Vamos começar já com a primeira pergunta. Faz 13 anos, fez exatamente agora em outubro. Não, Uhum. desculpa, 13 anos nós fizemos em março, que nós nos mudamos para cá, foi em 2007. Aham. Uau, 13 anos, bastante tempo, né? E, Bastante tempo, e foi. você veio a trabalho, a American Dream, o que que foi? Meu marido foi transferido pelo Hum, trabalho dele na época, né? Então aham. veio a calhar, assim, porque onde eu trabalhava eu estava tão estressada, né? Nada a ver com o que eu faço hoje. Trabalhava na área de negócios, então caiu do céu, assim, o convite. Pegamos as malas e viemos, né? Viemos para ficar pouco tempo, a ideia Oh, era ficar uau. tipo 3, 4 anos, né? E aí no fim não No vamos mais fim, embora. não voltou mais. Não. No fim, não voltou mais. E daí, quando você chegou aqui, as primeiras impressões que você teve, boas e ruins, quais foram as suas impressões quando você chegou aqui? Olha, o frio acho que foi a maior de todas, né? Para mim, o frio foi algo que pegou bastante, assim. Eu mal falava inglês quando eu me mudei para cá, então, e eu senti muito assim. No Brasil, a gente é muito, todo mundo é muito amigo, né? Então, todo mundo fala bom dia, boa tarde, e tem aquela coisa mais relacional, né? Aqui eu Uhum, senti assim que o que me chocou mais assim foi essa questão, eu senti um pouco de frieza assim, né? uhum, uhum. Não me senti tão welcome, né, É, quando eu cheguei. é. Mas eu acho que isso foi o que mais pesou para mim. E assim, tive uma série de situações que acabaram acontecendo, que a gente pode até depois falar mais sobre isso, Uhum. mas eu acho que o frio foi um baque bem grande para mim e essa coisa da relação mesmo com as pessoas Com as até. pessoas, né? É. É, Nós temos um calor humano brasileiro que eu acho que não deve ter em lugar nenhum no mundo, não é possível, concordo. né? Porque todo mundo ama o brasileiro, ama o Brasil, é bem legal isso. E você é de onde do Brasil, seu? Eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo. Meu Ah, marido legal. é do Paraná e eu sou do interior de São Paulo. Ah, tá, legal. E daí, quando você chegou aqui, você não trabalhou assim que chegou, né? Não, a Que gente quem veio com, veio. eu vim com um plano, né? Assim Uhum, como a gente ia ficar pouco tempo, a ideia era ficar 4 anos. Eu pensei, bom, eu vou me dedico bastante ao inglês, faço algum curso, sempre pensando em voltar para a minha área de tecnologia, né? Na área de comercial de tecnologia. aham, E
E quando eu cheguei, foi 2007, logo quando começou a crise em 2008, um monte de Uhum. desemprego. Então, assim, eu comecei a estudar, eu fui procurar emprego na área comercial, na área tecnológica, eu não consegui nada. Então, Uhum. foi bem frustrante nesse início, assim. E aí eu comecei a buscar caminhos, né? Porque na minha área eu não consegui nada, e aí eu fui buscar outras coisas que tinham a ver com o meu sonho, Uhum. que é o que eu faço hoje, né? Ai, que legal. E daí você foi para primeiro para fazer o curso de coach. Não, na verdade, assim, eu sempre amei terapia holística, né? Sempre busquei profissional nessa área, sempre gostei muito mesmo disso para minha vida pessoal. Uhum. E nesse tempo, quando eu estava aqui, tentei alguma coisa na minha área, não consegui, eu Uhum. comecei a ler a respeito de terapias, espiritualidade, comecei a me aprofundar ainda assim, buscando ajuda para mim, né, para me Uhum. ajudar na minha adaptação aqui, porque eu acabei ficando um pouco depressiva no início, né, Uhum. para me adaptar aqui foi um pouco É. difícil, aquela coisa do culture shock, né? É. Quando você chega, tem tudo aquilo. Então, eu comecei a buscar ajuda para mim. Comecei a estudar um livro aqui, um livro ali, fazer cursinhos assim, tudo para mim. Que legal. Me começou a vibrar dentro de mim esse negócio de falei, por que não fazer algo mais profundo nisso, né? E um Uhum. dia foi muito interessante, né? Por isso que eu acredito tanto em energia e no universo e tudo que a gente vibra positivo volta pra gente, né? Claro. Eu estava vendo uma dessas revistas Nutmeg, né? E aí eu vi uma propaganda de um curso de mestrado em terapias holísticas. Eu falei, aqui? Terapias? Como assim, né? Aí eu fui atrás, inclusive, numa escola em Bethany, que chama The Graduate Institute. E Hum. eles têm mestrados, né, só nessa área espiritualizada, terapias holísticas. É fantástico. E eu fui atrás. E aí eu fiz um mestrado na área de terapias holísticas, que é um curso de Ah, 22 terapias holísticas diferentes, né? Então inclui medicina chinesa, Ayurveda, homeopatia, energy healing, music therapy, várias terapias, né, alternativas. Eu que fiz esse, máximo. aí eu me especializei em duas coisas, em energy healing e nutrição na época, né? Foram as duas partes que eu Que você gostei se mais, que eu encaixou. me é. É. E aí, depois disso, eu comecei já a trabalhar logo que eu me formei, e Uhum. eu acabei indo um pouco mais para a área de wellness, para a área de health lifestyle, mas ainda a psicologia me chamava muito, né? Então comecei a fazer outros cursos que me permitiam cuidar da nutrição preventiva, da conscientização da comida, não só o quanto a pessoa deve ou não deve comer, mas eu queria assim ajudar a pessoa a mudar a relação com a comida, a relação com ela mesma. Por que que ela come além do que ela deve? Então toda a parte psicológica eu comecei a gostar mais disso e fui mais Uhum. para essa direção, né? E aí eu fui me aprofundando, daí eu fui estudar psicologia transpessoal. Aí, no início do ano passado, eu fui fazer a minha. E comecei a trabalhar. Eu comecei em 2014, né? Como, Aham. como, como coach. E Uhum. aí eu queria me especializar um pouco mais profundamente em life coach. Eu queria mesmo fazer um shift para a área da psicologia, né? De terapia holística Uhum. nessa área. Uhum. E aí eu fui fazer um curso de coach, de life coach, tirei minha certificação internacional Uhum. e estou nesse caminho. A Flá Jessa Levi's, I think. Ela está perguntando que ela não entendeu onde é que você fez o mestrado. Foi em Bethany, aqui em Connecticut. Isso, em Bethany, aqui em Connecticut, a escola chama The Graduate Institute. Uhum. Então, aí eu queria te perguntar assim, qual foi a maior dificuldade? Eu acho que você já falou mais ou menos, mas a maior dificuldade que você achou quando você chegou aqui? Foi Olha, realmente você comentou, né, da cultura de ser mais fria. Mas sem ser isso, na adaptação, o que que você uhum. achou que foi mais difícil? Eu acho que uma das coisas para mim que foi decepcionante, assim, foi o fato de eu vim assim com a minha cabeça que
ia ser fácil a questão de arrumar um emprego na minha área. Eu tinha Pronto, isso que eu quis 18 dizer. anos, 18 Uhum, anos de experiência na minha área profissional, né? Nada a ver uhum, com o que eu faço hoje. Então, uhum. assim, para mim, eu pensava, eu vou fazer um curso super intensivo de inglês, na hora que eu tiver fluente, arrumo emprego, né? Sim. E não foi nada disso, né? Então, eu realmente eu me fiz um curso super intensivo, em um ano e pouco eu já estava com inglês bem bom, suficiente para arranjar um emprego. E aí veio a crise dos Estados Unidos de 2008, assim, eu fiz um monte de entrevista e fui nada, nada, Nada. nada. Uhum. Então foi super frustrante para mim isso, não conseguir um emprego logo, assim, que eu tinha para mim que ia ser fácil, né? Isso. E uma outra coisa também que eu senti que foi uma dificuldade foi adaptar com a língua, eu não conseguia me sentir parte desse país, sabe? Então, tudo que eu fazia, eu ficava sempre pensando assim: ah, mas quando eu voltar para o Brasil, eu vou fazer isso. Ou qualquer coisa que eu ia buscar, eu sempre pensava assim: ah, isso aqui eu vou usar quando eu for voltar para o Brasil, quando eu voltar para a minha profissão. A Então, sua eu não cabeça estava lá. aterrissava. É, Sim, eu não aterrissava aqui. Então, aí eu tinha um olhar crítico, né? claro. Acabava sendo mais crítica com as coisas, não curtia. Mas para mim, acho que respondendo assim a tua pergunta, a maior dificuldade foi essa questão, foi uma frustração de ver que o sonho que a gente tem, ele é diferente da realidade. Sim, é isso é por isso que eu perguntei, porque muitas pessoas acham que vão chegar aqui e vai ser tudo um mar de rosa, vai ser tudo muito fácil, eu vou lavar louça e vou ficar milionário. E não é por aí, Não, né? não é mesmo, não é mesmo. A E a realidade é gente, outra. muito outra, e às vezes a gente se frustra com certeza. É, isso é a coisa mais normal. E agora, o que foi fácil? Porque tem o difícil, mas sempre tem o lado bom. E o que foi fácil? Aham. Eu acho assim, uma coisa que para a gente acabou sendo fácil é que o fato da gente ter sido transferido, né, pela empresa, Uhum, então a gente veio numa situação já legal, né? Eu já vim uhum, podendo trabalhar desde o começo. uhum. Então, né, o meu marido tendo um emprego, então assim, não foi desesperador, eu precisava trabalhar de qualquer jeito. Então eu pude dedicar esse tempo a estudar, cuidar da minha filha mais velha, né? Ela veio de lá e a segunda nasceu aqui. Então, essas coisas foram fáceis, né? E uma coisa que eu sempre admirei aqui, né? E isso foi uma das facilidades, é que tudo funciona aqui, né? É. A escola funciona, o sistema do ônibus funciona, o médico funciona, vamos dizer assim, né? Sim. Guardadas as devidas proporções, mas funciona. Então, assim, as coisas funcionam aqui, ainda mais porque a gente mora, né, num estado onde as cidades são pequenas, então tudo Sim. flui, né? Tudo é fácil, Uhum, tudo flui. verdade. É Então, eu verdade. achei que isso, eu não tive essa dificuldade, que eu sei e conheço muita gente que teve, né? Que veio em situações mais desafiadoras Uhum. e os desafios foram bem maiores. Então, para mim, É. isso foi fácil. Até porque cada um, nós somos todos diferentes e cada um tem uma facilidade com uma coisa, dificuldade com outra, né? É. Você E sabe tem muito bem uma disso. Exatamente. E tem uma coisa, Raquel, que aconteceu com a gente que, assim, eu me esforcei muito no começo, né? Porque eu vim para suportar, dar suporte para o meu marido, né? No trabalho dele, na carreira dele. Uhum. E então eu vim com a minha cabeça assim, não, eu vou, a gente vai se adaptar, vai dar tudo certo, eu vou conseguir fazer minhas coisas, mas o foco é te ajudar nesse momento que você tem, né? Sim. E você cuide da sua carreira. Uhum. E quando chegou quase que no terceiro ano, eu não aguentava mais. Nossa. Eu, eu tinha dado tudo de mim, assim, para me adaptar, e eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia aterrissar, eu não conseguia sentir que aqui podia ser a minha segunda casa, sabe? E Uhum. eu me lembro que teve um dia que eu falei: chega, nós vamos embora. E eu me lembro que eu falei pro meu marido, ele chega em casa, eu falei: chega. Nós tínhamos um acordo, né? Quando nós decidimos vir, que no primeiro momento que não fosse bom para um dos lados, a gente ia voltar como família, né? Uhum. Então, eu falei, é hoje o dia. Não quero mais, eu fiz tudo que eu podia, quero trabalhar, eu quero voltar para minha vida ativa, esse negócio de cuidar de casa não é comigo, eu não quero saber mais disso, fiz tudo que eu podia com isso, chega, não quero mais. Ele falou, tá bom, então vamos começar a procurar emprego e vamos embora. Aí eu me lembro, assim, que
naquele momento que ele falou, vamos embora, já deu um frio, né? E Será que é aí, isso que eu quero mesmo? será que é isso? E aí eu tenho uma amiga muito querida, ela é uma terapeuta, sempre foi minha terapeuta holística também. E aí eu falei, deixa eu bater um papo, quem sabe eu não estou enxergando todas as coisas, né? Aham. E ela me falou, olha, só pensa bem que não existe voltar para nada. Ela falou, você, toda vez que a gente toma uma decisão de mudança, principalmente de um país, Hum. você não volta mais para algo, você vai para algo novo de novo. Então, assim, a sua casa não existe mais, seu trabalho não existe mais, as pessoas que você convivia, elas também tocaram a vida delas e elas também estão no outro estágio da vida. Então, você congelou numa época e você pensa que voltar vai ser para aquilo, mas não é. Então, Uhum. aquilo para mim, Raquel, foi um wake-up call, assim, falou, É. peraí, né? Novo por novo, eu tô num novo que já é um pouco mais velho aqui, né? Yeah. Então, aquilo foi um ponto assim de aí eu pensei, não, sabe? Eu vou tentar mais um pouco. Aí a gente decidiu e a partir daquele dia é como se eu tivesse feito um shift mesmo na minha mente. Eu comecei a ver esse Trocou. país como uma possibilidade de uma casa para mim, uma nova Uhum. casa. Eu comecei a olhar o americano e tentar entender a cultura, por que que eles se comportavam de tal maneira, por que que a escola era assim, por que que eles jantavam cedo, sabe? Coisas que tudo eu, Sim, na minha cabeça, falei assim, mas isso não combina com a minha cultura, isso não combina comigo, né? com E certeza. a partir dali, eu comecei, o horizonte se abriu. Eu comecei a ver a vida de outra maneira, eu comecei a Uhum. gostar de viver aqui, eu comecei a fazer outras amizades. Então foi um ponto para mim, e eu gosto sempre de dividir isso com as pessoas quando eu converso, pessoas que querem vir, né? Uhum. Ou que estão querendo ir embora daqui porque não se adapta. Eu sempre falo isso, eu uso esse exemplo, porque não existe voltar para o que era, existe um novo recomeço, né? Sim, sim. Muito legal isso, adorei isso que você falou. Muito legal. Porque realmente muitas pessoas voltam achando que vai encontrar a mesma coisa, ou quando vão passear, né? Só Uhum. de ir passear no Brasil, acham que vai chegar lá e vai estar tudo a mesma coisa. Bom, eu não vou no Brasil, tem 18 anos, vai fazer 19 ano que vem. Eu tenho certeza, óbvio, que não vai estar a mesma coisa, mas no fundo a gente acha que vai chegar lá e vai ver aquele lugar e vai estar do mesmo jeito, né? E a gente sabe Uhum. que não vai estar mais. E É. especialmente 18 anos, 19, 20 anos depois, não vai estar Não, mesmo. Né? você já, a sua vida é aqui, Já né? é aqui, não adianta que não tem mais mudança É. para voltar, né? Aham. Isso é muito. Eu gostei muito desse ponto que você falou. E daí, igual você falou, então você teve essa pessoa que foi a pessoa que, essa sua terapeuta, foi quem te deu um suporte aqui para você seguir, né? É, que me ajudou a ver esse outro lado, né? A Daí o que eu enxergar. quero te perguntar, eu sempre pergunto para as pessoas quem é a pessoa, só que para você eu vou perguntar de um jeito diferente. O quão Uhum. importante é ter essa pessoa? Nossa, é muito importante. Ela continua sendo uma pessoa muito importante na minha vida até hoje, né? Uhum, E ela foi muito importante na minha vida desde. Eu a conheci há 23 anos atrás, né? Quando minha 22 anos atrás, quando minha filha mais velha hoje tem 23, né? Quando ela uhum, tinha um ano e pouco, e nós acabamos passando por uma situação muito, muito, muito desafiadora na nossa vida, que foi o meu primeiro marido, que era o pai dela, faleceu. ó, E então foi quando essa terapeuta entrou na minha vida e me ajudou a lidar com tudo isso. E a partir daí ela se tornou assim, eu brinco com ela, que fala que ela é minha guru, né? E ela é minha inspiração para tudo que eu faço hoje, ela realmente é minha inspiração. E ter ela na minha vida, ter uma pessoa assim, né, que te dá um suporte, eu acho que é fundamental. E ela continua sendo essa pessoa para mim. Mas uhum. aqui, né, falando assim da minha vida aqui, Aqui, uhum. uma pessoa que realmente é uma, eu diria assim, é uma chave especial em toda a minha adaptação, em tudo que eu vivi e vivo aqui, é o meu esposo. Ele Hum, sempre foi um suporte, assim, incrível, sabe? Sempre, sempre legal. muito, muito. Então a gente Uhum, é muito, muito amigo nessa coisa de um dar suporte para o outro.
Então eu vejo que ele foi muito importante na minha adaptação por toda a dificuldade que eu passei, Claro, né, de claro. realmente se adaptar. Então ele também é uma pessoa assim muito importante Eu tô nesse perguntando isso processo. por causa da sua profissão, né? E Uhum, daí, para você, tipo assim, na questão de dizer, você poder se expressar de uma maneira, o pessoal que está assistindo e que vai assistir, do quão importante é você ter um suporte quando você muda completamente, porque a gente muda completamente a vida da gente, uhum, né? E uhum. tem gente que pira e não sabe Sim, para onde pedir ajuda, não sabe para onde ir, né? Lógico, temos igrejas, temos religiões, temos tudo, mas precisamos de uma ajuda mais profunda no nosso eu, na nossa mente, tô sim, certa? completamente certa. Uhum. E eu digo que essa ajuda, ela é fundamental no processo de mudança em qualquer situação da vida, né? E a gente está em constante mudança. Cada vez que a gente se depara com algo dentro da gente que a gente não gosta muito, que a gente quer mudar, é um processo que exige de você uma dedicação, conhecer, Uhum. se conhecer, né? E Uhum. é esse processo de autoconhecimento mesmo, né? Que é uma Claro. das coisas que eu falo o tempo inteiro e é uma do tipo de terapia que eu realmente ajudo os meus clientes a fazerem. Por quê? Por que que eu falo tanto sobre autoconhecimento? Primeiro, porque para mim foi fundamental, né? Uhum. Esse processo todo de eu me descobrir e descobrir que ser terapeuta holística e life coach era um sonho que eu queria realizar, foi para mim um processo de primeiro autotransformação. E através do autoconhecimento. E o que, que é isso, né? O autoconhecimento é você conhecer o seu lado sombra e o seu lado luz. É você saber quando você está explodindo de raiva, você saber lidar com aquilo, e quando você está ali tomada por toda aquela compaixão por uma situação, você também saber lidar com aquilo. Então é você, em vez de olhar para fora é você olhar para dentro. E cada vez que você olha, cada vez que você se conhece, você consegue mudar. E aí você passa, à medida que você vai se conhecendo, você passa a ser o seu autoterapeuta. Você não precisa depender para sempre de alguém para te guiar, porque você conhece quem você é. Então é esse o processo que eu passei e que eu ensino hoje para as pessoas, né? Ninguém tem que ficar dependente de uma terapia anos e anos e anos. Tem alguma coisa errada, não pode ser Perfeito. assim, né? Também acho. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí você teve essa sua vida aqui, né? Essa correria de aprender o inglês, de ir para lá e para cá. Maior mico que você já passou? Olha, tem um monte, mas eu vou contar um Tem um assim que especial, foi. vai. Tem. Tem um que logo quando a gente chegou assim um pouco para frente, minha filha indo para a escola, pegava lá o ônibus amarelo para ir para a escola, né? E eu ia com ela até o ponto, esperava ela subir no bus e dava o tchau para ela. E sempre tinha uma amiguinha que era do mesmo condomínio, né, que a gente morava e subia no ônibus com ela. E um dia eu perguntei para minha filha, falei, filha, qual que é o nome dessa menina, né? Eu vejo que vocês às vezes conversam com ela. Ela falou assim, ah, mamãe, o nome dela é Sydney. Mas é claro que eu não entendi isso, né? Eu não entendi essa palavra. E tudo bem. Aí minha filha subiu, a menina subiu atrás dela. Aí a minha filha olhou para mim para dar tchau, eu dei tchau. E aí quando a menina olhou, eu falei assim: "Bye, silly". Aí chamei a guria, Oh, de chamei a Cine. menina de silly. Silly, para É quem não sabe, maluquinha. é maluquinha. E a menina É. ficou olhando para mim com uma cara de tipo assim, You really said that? Você realmente me chamou de silly, de maluquinha? Maluquinha. Mas tudo bem, né? Não entendi, porque eu não tinha entendido que eu tinha falado errado. Minha filha fica olhando pelo ônibus assim pra mim, tipo, sou eu e a menina no ônibus agora e minha mãe ficou, né? Essa E garota aí, vai me matar aqui no ônibus. quando a minha filha chegou em casa depois da escola, ela falou assim: mãe, você me fez passar maior vergonha, que a menina ficou me perguntando por que que você estava chamando ela de Cile, para eu explicar que você não tinha, né, que você não sabia a língua. Falei, ah, minha filha, Parte, fazer o mãe. quê, né? Faz parte.
Nós mães pagamos tanto mico com os nossos filhos, né? Coitados dos nossos filhos. Pagar, penar aqui. Meus filhos penam até hoje comigo, com certeza. Eu acho que os maiores são sempre nessa coisa da língua, assim, para mim foi... Eu acho que para todo mundo, é sempre alguma coisa da língua. Agora, a única pessoa que não foi da língua foi uma amiga minha de Boston, que ela entrou dentro da casa, para limpar a casa, ela entrou na casa errada. Entendeu? Para limpar a casa com balde, vacuum, e aí ela entra na casa, o cara olha para ela, eu vou chamar a polícia, quem é que tá aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Aí ela sai correndo. Quer dizer, eu acho que ela foi a única que falou até agora que não foi de inglês, mas o resto, todo mundo no mesmo barco, mesmo barco. E daí eu queria saber de você, o que você aprendeu? Porque por mais que nós sejamos legais ou ilegais, nós somos imigrantes. Nós viemos, nós somos imigrantes. E o que você aprendeu como imigrante aqui até hoje, durante esses 13 anos que você está aqui? Nossa, eu aprendi bastante coisa. Eu aprendi com a cultura, né? Eu aprendi a conviver com a cultura daqui, né? Eu aprendi a gostar de coisas que eles gostam, né? Então, eu achava estranho jantar às 5 da tarde, às 6 da tarde. Eu achava super estranho isso, né? Yeah. E porque a gente no Brasil janta à tarde, né? Normal, 8, 9 vezes, né? E eu falava assim, mas como assim que você vai jantar? O sol tá nessa altura ainda, né? Então eu aprendi a me adaptar com isso e eu gosto. E hoje eu janto 5h30, 6 horas todo dia, normal. Eu aprendi isso. Eu aprendi que as coisas aqui funcionam, que uma coisa que eu gosto muito daqui, que tudo tem padrão, né? Padrão, a janela tem padrão, a porta tem padrão, a chave tem padrão, então as coisas são fáceis, né? De você lidar, tem um monte de coisa que realmente é padrão. Então as coisas funcionam muito bem, então isso eu acho que é algo que eu gosto bastante. Eu gosto muito da escola, de como é a escola. Tudo repete igual todo ano, não é um monte de surpresa, né? Então você sabe o dia do feriado, você sabe, né? Você sabe tudo que vai acontecer. Você já consegue até programar. O calendário já vem no primeiro dia de aula. Já vem no primeiro dia. Então você já sabe se você quer viajar, você já sabe quando, já né? se planeja. Tudo, eu acho que tudo que é muito padronizado, com certeza, que é algo que no Brasil a gente não tem, né? Padrão é uma coisa mais difícil na nossa cultura. É, né? Na nossa cultura, sim. Então eu gosto disso. Daí, os seus objetivos aqui, você já conseguiu chegar nos objetivos que você queria quando você chegou a mim? Você não tinha objetivos, mas os objetivos vieram, né? Ou tem alguns ainda que estão por vir? Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente entrar no assunto principal. Eu diria que alguns eu já realizei, né? Uma que é exatamente essa da minha profissão, que eu me encontrei, né? Essa é a minha profissão dos sonhos. Eu não sabia, né? Até tudo que eu já contei, né? Se manifestar. E eu amo demais isso que eu faço. E eu tenho 2 projetos que eu estou trabalhando que fazem parte da minha carreira, né? Legal. 2 coisas bem, bem legais. Que estão por vir. Que estão por vir. Ótimo. Então, que tem a ver com mais uma certificação e aí a abertura de um grupo de treinamento que tem a ver com essa área de coach, mas tem ainda alguns anos para isso se concretizar. Ótimo. E o outro é uma pós-graduação que eu acabei de começar, que também é para agregar mais no meu trabalho. Uau. Então, são esses 2 sonhos. O negócio é não parar, né, Sil? Não parar. Não pode parar, não pode parar. Daí a gente tem o motivo maior que eu quis chamar, e estou chamando pessoas bem especiais para esse mês, para conversar comigo, é que nós estamos no mês de ação de graça, né? Que é o dia de Thanksgiving, que é óbvio que poderia ser todos os dias de nossas vidas, mas nós temos um dia do ano em novembro, que é a última quinta-feira de novembro, onde a gente, né, festeja esse dia. E eu gostaria de saber de você, o que você é thankful for? A maior coisa que você é mais grata no momento
E se você pode explicar um pouco sobre esse nosso... não seria sentimento, seria o quê? Seria A virtude da a gratidão. virtude da gratidão. Obrigada. Uhum. Uhum. Eu sou grata por várias coisas bem profundas na minha vida, né? Uma delas é a espiritualidade que eu me encontrei, né? Hoje eu sou espírita e isso mudou muito a minha vida, né? Não por conta de ser uma religião, não, mas por Sim. tudo que a espiritualidade abriu para mim, né? Uhum. Então, a minha maior gratidão é por eu ser um espírito imortal, por eu ter hoje consciência que a vida continua. Isso para mim não é algo que eu simplesmente acho bonito, eu sei disso, eu acredito nisso, né? Então, eu sou muito grata por isso, porque todas as relações, todos os amores que a gente tem, a família, os amigos, as pessoas que a gente constrói relacionamentos valiosos, eles são eternos, Uhum. né? Não é algo que vai acabar. Então, para mim, a minha maior gratidão é acreditar na imortalidade da alma. É muito profundo para mim isso. Muito legal. E a gratidão é uma virtude, né? E ela é uma virtude da nossa alma. E quanto mais a gente pratica, né? Quanto mais a gente valoriza essa virtude, ela se manifesta no nosso coração, nessa região onde a gente chama, né, o chakra do coração. Então, a gratidão está conectada com o nosso coração. Ela tem um pouquinho em todos eles, mas ela é focada maior no nosso coração. Então, quanto mais a gente pratica a gratidão por tudo, pelas coisas boas e pelas coisas ruins, pelas bênçãos e pelas dificuldades. Porque quanto mais eu agradecer pelo desafio que a vida me traz, mais eu vou aprender e mais rápido eu vou superar aquilo, né? Então, a gratidão, eu falo muito de gratidão, né? Nos meus posts com as pessoas, o diário da gratidão, né? Um exercício que eu sugiro as pessoas fazerem todo dia antes de dormir, né? O hábito de, sei lá, tem ali um diário do lado da cama, um caderninho, e escreve, para um minutinho ali, passa uma revista no seu dia e pensa, o que eu sou grata hoje? Ah, legal. Né? Pequenininho, eu sou grata porque eu pude caminhar na natureza, eu sou grata porque o sol brilhou e aqueceu a minha pele, eu sou grata porque eu pude trabalhar, eu sou grata porque eu fui, né, eu pude ter a comida no meu prato. Sabe, coisas assim que a gente, às vezes, we take for granted, né? A gente nem, né, assim, por ter acordado mais um dia, são tantas oportunidades de agradecer. E na psicologia positiva, a gratidão, ela é uma das grandes chaves para a autotransformação. Quando a gente agradece, a gente gera, né, o hormônio da alegria. E aí você atrai mais gratidão, você atrai eu li mais sobre isso, achei positividade. muito interessante. É incrível. É incrível como o poder da gratidão e agradecer por tudo. Bom, ruim, não importa. Não Pelas importa. pessoas difíceis que a gente cruza na vida, agradecer porque elas estão na nossa vida, porque elas oferecem a oportunidade da gente ser uma pessoa melhor. Porque você tem que desenvolver mais paciência, tem que desenvolver tolerância, né? Você tem Com que certeza. desenvolver o seu lado bom para que você não fique, às vezes, tendo as mesmas ações das quais você julga ruim naquela pessoa. Então, agradecer por isso também. Muito legal. E aí você celebra o Thanksgiving como os americanos celebram, com o Big Peru e toda aquela... a cacerola como é que fala? De mushrooms, e aí vai, você faz uma coisa assim, eu faço uma coisa mais brasileirada. Ah, não, aí assim, a gente faz Vamos lá, o lado natural, saudável. A gente faz todo o ritual americano, mas a comida é brasileira. Né? Não tem como. A mim, eu tenho que fazer um peru porque meus filhos me pedem
sempre o peru, que eles falam que tem que ter o peru na mesa, senão não é Thanksgiving. Eu acho que você já deve ter passado por isso, não, com seus filhos. Aham. Mas aí Aí eu eu acho... tento fazer de tudo pro peru ficar bem temperado, para ele ficar com gosto, ficar com aquela carne sem gosto que ninguém merece, aquela coisa sem gosto, né? Não fica com gosto de... Aí eu descobri, se você fizer ele deep fried, ele é um pouquinho mais saboroso, né? Frito, né? Naquela panela. Dizem, não sei, nunca comi também. Eu também nunca comi, eu também já ouvi dizer que É, mas é. eu nunca comi. Muito bom saber desse lado aí sobre a gratidão. E quando você trabalha com seus pacientes, assim, você vê que as pessoas têm dificuldade de serem gratos? Sim, tem muita gente que tem muita gente que tem. Eu acho que um grande desafio, né, da gente enxergar a gratidão, ele começa na autoaceitação. Então, se a gente não se aceita como a gente é, a vida que a gente tem, como é que você vai agradecer? Né? Então, um trabalho começa bem nisso, né? É algo que eu trabalho bastante com eles. É assim, para qualquer mudança, não importa nem que seja só você quer emagrecer. Vamos dizer uma coisa bem superficial. Sim. Para você emagrecer, tem que aceitar que você está acima do peso. Eu aceito, eu acolho que eu sou assim. Eu não me critico, eu não me julgo, mas eu aceito onde eu tô agora. Ah, tá. Aceitando onde a gente está, você tem condições de mudar. Então, se eu aceito que minha vida é como é, que eu não tô. O aceitar não é acomodar, né? É bem Pronto, diferente. é isso que eu ia perguntar. Qual é a diferença do aceitar para acomodar? Porque a acomodação é você ser conivente com aquilo que te faz infeliz e dizer assim, coitado de mim, eu não mereço nada melhor. Não é isso. Eu aceito a minha vida do jeito que ela é hoje. Se eu estou assim, é resultado de minhas escolhas, porque a gente colhe o que planta, isso é fato. Então, se hoje a minha vida está assim, eu plantei algo que está me trazendo isso. Então, o que eu posso fazer agora para que a minha colheita seja diferente do hoje? Né? Então, eu vou começar a agradecer o que eu sou, o que eu tenho, e aí começar a plantar algo diferente para que essas sementes germinem algo que eu quero colher. Fica aí a dica. Fica aí a dica. Começa pela aceitação. Aceite primeiro, não se acomode. Agora, tem algo especial do Brasil que você não conseguiu deixar de jeito nenhum, que você teve que trazer para a cultura americana? Para você aqui nos Estados Unidos, isso que eu quis dizer. Para a sua cultura aqui nos Estados Unidos. Você diz um hábito, uma comida? Um hábito ou uma cultura, alguma coisa que tenha sido que você não conseguiu deixar do Brasil e teve que continuar fazendo aqui, ou algo parecido com isso. Eu acho que várias coisas, assim, a gente dentro de casa, a gente faz questão de ter uma vida bem brasileira, né? A gente só fala português com as meninas, né? Então, a minha filha desde pequenininha, ela já fala as duas línguas, né? A maior também, para a gente não perder essa coisa da cultura, né? A gente faz questão que elas realmente sejam brasileiras e americanas, né? E então a gente tem os hábitos vários hábitos realmente de família, de comer junto, de cozinhar junto, de fazer churrasco. A gente faz o nosso churrasco do nosso jeito, né? Então eu acho que tem bastante coisa ligada à questão da alimentação, né? A comida a gente manteve bastante igual, bem poucas adaptações. E a música, né? A música, meu marido é músico, assim, por hobby, né? Minha filha também, então a gente canta muito música brasileira, a gente gosta de manter essa tradição, né? Essa tradição, legal. E o que você diria para a Sil de 13 anos atrás? Olha, eu diria para ela assim, não se engane, você não vai embora tão cedo. Não, mas tô brincando. Isso sim, mas eu diria para ela assim, esvazia o teu pote e deixa ele encher de novo, né? Não traga suas crenças, não traga os seus julgamentos a respeito do novo,
vai aberta para aprender o novo, porque todo mundo tem valor e se as coisas acontecem daquela forma, elas têm uma razão de ser. Uhum. Então, se abra para aprender o novo. Aterriza, né? Aterriza de verdade no país e aprende com o que está aqui, não fica querendo o que está lá, né? Máximo, é verdade. E você me deixa sem palavras. O que você diria? Eu já perguntei, ó, tá vendo? Fiquei até perdida aqui, ó, que meu pensamento vai lá longe, assim. E aí eu fico, meu Deus do céu, não sei nem o que falar. Aí a Fernanda falou, Raquel, vai ser tão bom, não posso perder essa live. Eu falei assim, não, você não vai perder. Aí o horário mudou e ela tá conseguindo assistir. E Que aí ela ainda falou bom! assim, nossa, eu tenho certeza que vai ser muito boa essa live, vai ser a melhor que você vai ter. E me faz pensar. Então eu gosto de conversar com pessoas que fazem a gente pensar no dia a dia, não é da live, mas assim, Uhum. né? Não é tão bom você estar conversando com alguém e a pessoa fazer você pensar e fazer assim, isso Uhum. faz sentido. Isso é muito bom. Eu fico E aí feliz, eu, espero eu que tenha vou sido para as, coisas boas. assim, com certeza. E aí eu vou para as perguntas finais, né? Uhum. Qual é o seu cantinho favorito aqui em USA? Ah, a minha casa, com certeza, é um deles. O centro espírita que eu vou é um lugar que me renova as energias. E fazer hike nas montanhas é algo que eu aprendi aqui, eu nunca tinha feito no Brasil. Uhum. Isso foi algo que a gente começou a explorar aqui e eu amo. No É. fall, então, é algo assim que me preenche. E andar no meio da montanha, subir. Nada radical, não, só Sim, é só caminhada, porque caminhada. aqui não é tão radical. Você vai no É, parque e andar no parque, né? eu tenho esses cantinhos assim que eu adoro e me reenergizar. Uhum. E o que é os Estados Unidos para você agora, neste momento? Estados Unidos para mim é a minha nova casa, é a minha vida mesmo, né? Eu não me sinto assim, com todo o respeito que eu tenho pelo Brasil, pela cultura, pela minha família toda que vive lá. Eu não me sinto mais parte do Brasil, eu me sinto parte daqui. Eu sinto Uhum, que o Brasil teve uma importância grande na minha vida e uhum, tem pelas pessoas que eu tenho lá, mas uhum. minha vida é aqui. Então, Estados Unidos para mim é o lugar assim que eu quero de fato investir a minha energia, a minha dedicação Sim. e a minha gratidão por tudo que eu já conquistei aqui, né? E pelos amigos que eu fiz aqui. E assim, hoje a minha filha tem 23, né? Já está formada, estudando, namora. Então, assim, ela não quer ir embora daqui. A minha pequena nasceu aqui. Então, assim, é aquela coisa, né? Minha família já está aqui, né? Então, daqui É. vai ser filha casando, neto. Então, dificilmente, né? A gente não sabe o futuro, mas olhando como eu estou hoje, essa aqui é a minha casa, minha nova casa. E o Brasil? O Brasil é um lugar que eu gosto de visitar. O Brasil é um lugar que eu gosto de estar com as pessoas que eu amo, Uhum. mas eu não consigo ficar lá muito tempo. que ela, que a pessoa queria ir embora, agora ela não consegue ficar lá mais. Eu amo estar com a minha família, porque minha família é enorme, né? Então, família italiana, um monte de gente, é muito gostoso estar com eles. Uhum. Mas normalmente eu passo tipo um mês lá quando eu vou. E o Brasil, para mim, é isso, é esse lugar aconchegante, esse lugar onde as pessoas são alegres, positivas, é um lugar para passar férias hoje, é um lugar Uhum. para curtir. Mas é isso que eu vejo o Brasil. Eu acredito muito que o Brasil tem muito a mudar, né? Porque Uhum. infelizmente a gente vê muita coisa que precisa ser mudada lá, como aqui também, né? Mas o Brasil para mim é isso, é um cantinho que eu gosto de passear. A Flá está perguntando o que você acha do calor humano do brasileiro. Como a gente já Ah, falou no eu início. adoro, né? É. Eu adoro. Brasileiro é brasileiro, tanto que a gente sabe que qualquer americano que você conversa, eles falam que
Nosso Não calor, tem nosso... igual, não tem Não, igual, não tem igual. não Calor tem. brasileiro não tem. Esses artistas vão para o Brasil, fazem show e falam que nunca foram em nenhum lugar como no Brasil. A gente vê isso. É, o É. povo brasileiro é especial. E uma coisa que eu admiro muito no povo brasileiro, eles são pacíficos, Hum, né? Não, claro, mesmo que a gente tenha ali uma série de situações acontecendo, mas a natureza do brasileiro é pacífica. É um povo que é assim, eles evitam a guerra, vamos dizer assim, em todos Ah, os tá. sentidos, entendeu? Uhum, Então uhum. não é pacífico de ser no sentido pejorativo, é pacífico de ser da paz. Da paz, com É, certeza. Uhum. né? Então as pessoas são, elas têm essa tendência a promover a paz e não a guerra, e não, né? Ao contrário daqui, né? Aqui a Daqui. tendência as coisas serem mais, esses protestos, as coisas serem mais agitadas, né? No Brasil eu sinto assim, e é o que as pessoas falam, né? Do povo brasileiro, que o povo brasileiro é da paz, né? Uhum, uhum. É verdade. Agora, o último conselho que você poderia dar para os imigrantes que acabaram de chegar, que estão querendo vir, ou que já estão aqui há muito tempo, mas que não conseguem se desconectar. Algo parecido, alguma coisa que você deseja falar do seu coração, um conselho para os imigrantes. Uhum. Olha, eu aconselho, né, baseado na minha própria experiência, é que você se abra para o que existe aqui, né, para que você possa olhar para esse país como uma possibilidade mesmo de uma nova casa. Nem que você não vá ficar aqui o resto da sua vida, mas enquanto estiver aqui, aprenda a cultura. Se tiver oportunidade, estuda a língua, entenda por que que eles fazem o que fazem, por que fazem, né? E, Uhum. e, e participe, né? Se relacione com o americano, procure fazer amizade, porque por Sim. mais que exista, a gente sabe que existe esse lado mais fechado deles, existem pessoas muito legais, existe gente Uhum. muito boa de se relacionar. Então, assim, bota os pés aqui mesmo, aterriza, abre o coração e desconecta, né? É, Quando se voltar, volta, mas enquanto estiver aqui, aproveita a vida aqui, né? Tudo que puder aprender, aprende, porque é, vale a pena, né? Vale a pena. vale a pena, com certeza vale a pena. E você quer deixar seu contato ou como as pessoas podem te procurar e te achar? Como é o seu trabalho? Você já explicou o seu trabalho, mas falar um pouquinho de você em termos da sua profissão para quem está assistindo e quiser te contratar como uma coach. Eu faço consultas online, meu trabalho é só online hoje, né? Uhum, E as consultas são de 60 minutos, e o trabalho que eu faço é baseado nessas terapias que eu aprendi e na psicologia moderna. Então, o meu trabalho é de ajudar a pessoa a ir para dentro dela, num processo uhum, de autoconhecimento, para que ela acesse os seus potenciais imensos de transformação, para que ela possa transformar aquilo que ela não quer mais, né? As uhum, suas limitações, as suas crenças. uhum. Então, o meu caminho é ser essa ponte entre onde ela está para onde ela quer chegar. E, e para me contatar, eu tenho o meu Instagram, que é Silvana Rossini Coach, tenho o meu website, que é silvanarossini.com, e no meu Instagram tem lá na bio, tem um link que tá para acessar o meu website, uma conta do Claro. Facebook, Aham. e também tem o YouTube, que eu tenho várias coisas legais lá, se alguém Eu estava quiser. olhando, você tem vários posts ótimos lá. Muito Eu bom. tenho os podcasts, que são mensagens semanais que eu envio, que são reflexões, né, Uhum, de sentimentos, de conselhos. uhum. Então tem bastante coisa lá para que ajuda, de autoajuda, Ótimo. né? E E você se também trabalha na coisa de peso, né? De para perda de peso, ou nutrição. Você também trabalha com isso, não? eu já trabalhei, eu não tenho Ah, tá. trabalhado mais o meu foco, se for o lado mais assim psicológico da relação com a comida, de como mudar essa relação, eu ainda faço
mas não tanto mais na questão. Na questão da nutrição. Não, não. Eu Ok. aconselho tudo, mas não é mais o meu foco, né? Uhum, ótimo. Tá perfeito, perfeito, perfeito. Olha, amei te conhecer um pouco mais hoje. Eu já te conheço há bastante tempo, mas nunca conversei com você igual hoje, Verdade, né? verdade mesmo. Então, eu adorei saber dessa história, saber da virtude da gratidão um pouco mais, que a gente está sempre aprendendo. E alguém postou aqui o nome da palavra que eu estava querendo procurar, que eu gosto das pessoas que me fazem pensar. No caso, eu gosto de pessoas que me fazem refletir. E você me fez refletir hoje. Que bom, Bastante, muito bom. Te agradeço Fico muito. feliz, Olha, Raquel. gratidão do fundo do meu coração. Obrigada pelo convite, foi muito gostoso, fiquei muito feliz, muito honrada por ter sido convidada para o Cantinho USA. Acho lindo esse trabalho que você faz. Obrigada. Muito legal de a gente poder conhecer as pessoas, né? As Sim. experiências, porque Sim. todo mundo tem, né? Uma história, como você sempre fala, acho lindo. E a gente conhecer, porque por trás existe toda uma história, uma caminhada, né? Então é muito legal a gente conhecer as pessoas assim e por você dar oportunidade para as pessoas nesse trabalho. Parabéns. Com certeza. Muito obrigada, muito obrigada. Olha, Happy Thanksgiving, que você tenha um abençoado Thanksgiving esse ano e que nosso ano de 2021 seja muito melhor do que esse ano. Se Deus quiser. Obrigada a você também. Como você disse, nós temos que mandar as energias positivas para poder bater e voltar. Exatamente. Então que a gente continue mandando essas energias positivas. Isso mesmo. Obrigada, Raquel. Para você também um super Thanksgiving, um peru bem grande. Bem grande. Pode deixar, teremos um peru bem grande, que eu tenho que agora eu estou virando blogueira, eu tenho que mostrar, vou ter que mostrar as coisinhas do Thanksgiving, vamos ver como é que isso vai ser. Legal. Obrigada, um super beijo para você. Você também. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo que está assistindo. Beijo para todo mundo. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.